Capítulo 8 Contingências. Sun Tzu disse: em operações militares, o general recebe as suas ordens do soberano, então ele reúne os seus soldados para formar as unidades. Táticas militares. Ao conduzir as tropas, ele não deverá acampar ou estacionar em terreno difícil. Ele deverá aliar-se com os príncipes dos locais onde a estrada é estrategicamente importante. Não deverá demorar-se em terreno aberto. Deverá estar preparado com astúcia e com estratagemas quando penetrar um terreno sujeito a emboscadas. Deverá lutar com muita agressividade em um terreno do qual não há nenhum modo para avançar ou para entrar em retirada. Há algumas estradas que não devem ser percorridas e inimigos que não devem ser atacados. Há algumas cidades que não devem ser capturadas, alguns territórios que não devem ser contestados e algumas ordens do soberano que não precisam ser obedecidas. Um general deve entender claramente estas táticas. Se ele as compreende, então ele conhece sobre as operações militares. Se ele não tem uma compreensão clara dos reais valores destas táticas, ele não saberá usá-las em seu favor, mesmo que esteja familiarizado com a topografia do terreno onde se dará a batalha. Se um general não sabe estas variáveis táticas, ele não poderá obter o máximo de seus soldados, mesmo que conheça as 5 vantagens. Uma nota: estas vantagens são, possivelmente, há algumas estradas que não devem ser percorridas e inimigos que não devem ser atacados. Há algumas cidades que não devem ser capturadas, alguns territórios que não devem ser contestados e algumas ordens do soberano que não precisam ser obedecidas. Ponderando vantagens e desvantagens. Um general sábio deve levar em consideração as vantagens e desvantagens. Conhecendo as vantagens, ele terá sucesso nos seus planos. Conhecendo as desvantagens, ele poderá solucionar as dificuldades. Se você quer subjugar os estados vizinhos, os ameace com o que eles temem. Se você quer mantê-los como servos, utilize a coação. Se você quer enganar o inimigo, lhe ofereça pequenas vantagens. Em operações militares, esta é uma regra útil. Nunca confie na probabilidade do inimigo não estar vindo, mas dependa de sua própria prontidão para o reconhecer. Não espere que o inimigo não ataque, mas dependa de estar em uma posição que não possa ser atacada. As 5 fraquezas fatais de um general. 1. Se ele é valente com descaso pela vida, poderá ser morto facilmente. 2. Se ele é covarde na véspera de uma batalha, será capturado facilmente. 3. Se ele é irascível, será provocado facilmente. 4. Se ele é muito suscetível à honra, estará sujeito a ser envergonhado. 5. Se ele é muito benevolente e preza as pessoas, estará sujeito a se tornar hesitante e passivo. Estas 5 fraquezas fatais são as faltas de um general que podem mostrar-se desastrosas na condução da guerra. A destruição do exército inteiro e a morte dos chefes é o resultado inevitável destas 5 fraquezas fatais. Portanto, estas deverão ser cuidadosamente consideradas. Capítulo 9 O exército em marcha. Sun Tzu disse: com relação ao posicionamento do exército, com relação às montanhas, um general tem que observar o seguinte: ao passar por montanhas, estar seguro, ficando perto dos vales, selecionar um lugar em solo alto que receba a luz solar para os realizar os acampamentos militares e não subir para alcançar o inimigo. Esta é a lei para posicionar-se com relação às montanhas. Com relação aos rios, depois de cruzar um rio, você deve ficar longe dele. Se os ataques inimigos partem de um rio, não o enfrente na água. Ao invés disso, é vantajoso permitir que metade das tropas atravesse, para então os golpear. Se você deseja lutar com o inimigo, não enfrente suas forças de invasão perto de um rio. Ao invés disso, selecione um lugar em solo alto que receba a luz solar
para tomar posição e nunca acampe a jusante do inimigo. Esta é a lei para posicionar-se com relação aos rios. Com relação aos pântanos salgados, cruze os pântanos salgados depressa e sem demora. Ao encontrar as tropas do inimigo em um pântano salgado, posicione-se perto da grama com as costas voltadas para a floresta. Esta é a lei para posicionar-se com relação aos pântanos salgados. Com relação às terras planas, em locais planos, selecione um lugar acessível. Posicione-se em seu flanco direito, tendo um campo alto às costas, terras perigosas em frente e solo seguro à sua retaguarda. Esta é a lei para posicionar-se com relação às terras planas. Estas são as mesmas 4 leis que permitirão que o Imperador Amarelo derrotasse os 4 imperadores, líderes de 4 tribos no tempo do Imperador Amarelo. Vantagens oferecidas pelo terreno. Todos os chefes preferem estacionar as suas tropas em terreno alto ao invés de terreno baixo. Preferem a luz solar em lugar da sombra e onde colheitas podem crescer e o solo é protegido. As tropas estarão livres de doenças e isto garantirá a vitória. Ao encontrar colinas ou diques, você deverá estacionar suas tropas no lado do sol, com as colinas ou diques à sua retaguarda. Essas vantagens são oferecidas pelo terreno, cabendo ao general saber aproveitá-las. Cuidados com a natureza. Se uma chuva pesada desaba na parte de cima de um rio e forma torrentes que se apressam até as partes baixas, não cruze o rio, mas espere até que as águas se acalmem. Quando você encontrar regiões perigosas, nunca se aproxime e evite-as com rapidez. Um desfiladeiro com um rio que corre no fundo, uma barranca com precipícios perigosos ao redor, solos densamente cobertos com uma mata alta, uma terra pantanosa e uma passagem estreita entre 2 montanhas. Mantenha-se longe dessas posições e deixe que o inimigo se aproxime delas. Mantendo-as à nossa frente, poderemos manobrar e o inimigo as terá pela retaguarda. Se o exército tiver em seus flancos ravinas escarpadas, pântanos, juncos e cana, montanhas arborizadas com vegetação densa, você deve examinar cuidadosamente e repetidamente para ver se não há emboscadas ou se existe alguém espionando. Sinais. Posicionamento das tropas do inimigo. Se as tropas do inimigo estão próximas de suas posições e permanecem quietas, é porque a posição não é vantajosa a eles. Se as tropas do inimigo estão longe de você e ainda ousam vir e o desafiar a batalhar, é porque elas querem seduzi-lo a fazer um avanço. Se as tropas do inimigo estão em um terreno plano, é porque há vantagens práticas nesta posição. Indícios de natureza. Se as árvores estão se movendo, o inimigo está avançando para você. Se você acha muitos obstáculos escondidos entre a vegetação rasteira, o inimigo está tentando nos confundir. Se pássaros levantam voos, o inimigo está aguardando para uma emboscada. Pássaros que se reúnem sobre a área de acampamento do inimigo sugerem que o acampamento deve estar abandonado e que o inimigo fugira. Animais assustados, que correm disparada, indicam sinal de ataque iminente do inimigo. Nuvens de poeira que se erguem altas indicam que as carruagens do inimigo estão se aproximando. Quando a poeira ficar baixa e se espalhar pelo chão, é um sinal que a infantaria do inimigo está chegando. Mas se a poeira for levantada em pontos isolados, então o inimigo está cortando lenha para as fogueiras. A poeira que é baixa e que sobe com intermitência indica que o inimigo está lançando acampamentos. Negociações. Se o mensageiro do inimigo fala palavras moderadas, mas as suas preparações de guerra continuam, ele vai avançar. Quando o inimigo fala de forma belicosa e ameaça avançar, ele vai se retirar. Se o inimigo envia um mensageiro com palavras conciliadoras, é porque possui desejos para uma trégua. Quando o inimigo pede uma trégua, mas não sofreu um retrocesso, então está tramando algo. Formações inimigas. Quando as carruagens leves do inimigo partirem primeiro e tomarem posições nas alas, significa que o inimigo está organizando a sua formação de batalha.
Quando os generais do inimigo mostram-se ocupados e movem-se para organizar as posições dos soldados a pé e dos veículos armados, então o inimigo está esperando para lançar um ataque decisivo. Quando a metade das tropas do inimigo avança e a outra metade recua, significa que o inimigo está tentando nos atrair para uma armadilha. E agora temos um macaco na rua. Caralho, viu? Comportamento do inimigo. Quando os soldados do inimigo se apoiam nas suas próprias armas, você deduzirá que eles encontraram-se famintos e fadigados. Quando os próprios soldados que trazem a água bebem na primeiro, significa que o inimigo tem sofrido de sede. Se os soldados se recolhem em grupos pequenos, murmuram e reclamam em um murmúrio, é porque o general perdeu o apoio deles. Quando mais oficiais ficam irritáveis, o inimigo está cansado de guerra. Inimigo em desordem. E se houver uma vantagem e o inimigo não tenta obtê-la, é porque ele está completamente exausto. À noite, ouvem-se gritos no acampamento do inimigo, é porque as suas tropas estão com medo e inseguras. Quando há desordem nos acampamentos do inimigo, significa que os seus generais perderam prestígio e autoridade. Quando bandeiras e estandartes mudam constantemente de posição, o inimigo está em desordem. Se o inimigo alimenta os seus cavalos com grãos e seus soldados com a carne, quando destrói seus utensílios de cozinha e não mostram qualquer intenção de voltar ao acampamento, quer dizer, ele está desesperado e vai lutar à morte. Recompensas. Um chefe que recompensa muito frequentemente os seus soldados está com problemas. Ele que muito frequentemente castiga os seus está com angústias sérias. Se ele trata com os seus soldados com violência e depois teme que eles o traiam, é extremamente inepto. Se você castiga soldados que ainda não lhes são devotos, eles não o obedecerão, e se não obedecerem, será difícil utilizá-los. Mas, mesmo com a devoção das tropas, se uma disciplina rígida e imparcial não for reforçada, você também não terá como usá-las. Assim, você deverá comandar suas tropas com civilidade e humanidade para manter seus homens unidos e com disciplina marcial, para mantê-los na linha. Isso garantirá a lealdade e você será invencível. Adestramento. Se as ordens forem constantemente reforçadas, os soldados serão obedientes, caso contrário, serão desobedientes. Se as ordens forem constantemente reforçadas, haverá uma relação complementar de confiança entre o comandante e seus homens. Avaliação. O inimigo que se confronta com você por muito tempo sem lutar e nem abandonar sua posição deve ser considerado com maior cuidado. O que basta é ser capaz de avaliar sua própria força, ter uma visão clara da situação do inimigo e obter apoio total de seus homens. Aquele que não faz planos ou estratégias e menospreza o inimigo seguramente será capturado pelo oponente.